vamos fazer mais um react. Vamos voltar aqui a fazer um react dos comunistas. Atendendo aí a pedidos, né? Mas quando vem de comunista, eu falo, lá vem coisa. Então, dessa vez vai ser um do Gaio Fato, na qual ele comenta aí comunismo e religião, horizontes e limites. Será que o Gaio Fato vai se converter? Bom, ainda não vi o vídeo, mas se ele tiver em processo de conversão, seria muito bom, hein? Abandonar o comunismo e se tornar católico, seria excelente. Então vamos ver o que ele vai falar. Que conheço, os pensamentos são voltados para o bem comum, ou seja, mais ligados aos pensamentos de esquerda. Mas é uma questão muito complicada, porque falam que católico não pode ser de esquerda. Qual a ligação entre esquerda e religião? Acho que o primeiro ponto que acho que é interessante a gente analisar, em primeiro lugar, é que a religião ela é um sistema de dogmas, de crenças, né? E tenta explicar a realidade a partir de uma perspectiva que acredita na força, né, de uma ou mais divindades, né? Aí vai depender de como cada religião está inserida em cada contexto histórico, em cada sociedade e tal. Dito isso, né, é importante também reforçar que a religião ela é uma parte constitutiva da formação da humanidade, né, sobretudo porque é uma forma de você conseguir exprimir explicações ali, produções intelectuais que ajudem a dar consistência para o mundo. E aí tem uma questão que é importante, que é a de entender que um marxista ele pode ser uma pessoa religiosa, né? Eu acho que é importante salientar que não há um teor proibitivo, né, com relação às questões das crenças pessoais da religião. Eu acho que essa é uma parada importante, porque... Bom, aqui uma curiosidade, ele está usando camisa de time de futebol? Se sim, qual é esse time? Eu não estou reconhecendo, se alguém souber, coloca aí na descrição. Bom, aí ele comenta então que religião não seria incompatível com o marxismo. É assim, né? Esse povo vem de novo com a lenga-lenga. Como eles querem angariar um maior número de simpatizantes, então eles vêm com essa lorota de que o marxismo é compatível com sistemas religiosos. Não, não é compatível. O Marx era um ateu declarado, Engels também. O sistema deles era um sistema ateu materialista que não dava espaço para a religião. Ele achava que a religião era uma superestrutura causada por determinadas condições econômicas. E aí, quando viesse, então, a Revolução Socialista, depois o comunismo, a religião ia desaparecer. Então, não venham com lorota. Não é só o Marx que era ateu e o Engels eram ateus. O problema é que o sistema marxista é materialista. Não mintam para as pessoas, Gaio Fato, Ian Neves e outros. Não dá. Defendam o marxismo, mas sem dizer que é compatível com religião. Não é. O marxismo é bem claro, aí falando como doutrina, não como Marx. Ele é materialista. A religião para eles é uma superestrutura dentro dessa doutrina. Quando vier o comunismo vai desaparecer, isso é claríssimo nos sistemas do Marx. E depois o próprio Marx tinha um ódio da religião impressionante. E Lenin, grande queridinho aí dessa turma também, tinha aversão à religião. O Lenin dizia que o beabá do comunismo é a luta contra a religião. Então, todo lugar onde foi instalado o sistema nefasto do comunismo perseguiu a religião. A União Soviética perseguiu a religião em tudo quanto é lugar. Agora nós estamos vendo na Nicarágua perseguição à religião. A Albânia, quando foi comunista, foi um estado declaradamente ateu, que proibia toda a religião, então não vem que não tem. Onde entra o comunismo, a religião é perseguida, não tem jeito. O que importa, de fato, não é se a pessoa está inserida dentro de um contexto em que, enfim, né, ela vai ser questionada se aquilo é verdade ou não, né, etc, etc, etc. Mas é entender que, para o marxista, portanto, se não for um marxista oportunista, não for um revocado, um comunista, é preciso entender que a religião ela tem um papel que, em certa medida, nega alguns elementos, nem diria que nega, mas ela entende que alguns elementos que a religião dispõe para poder explicar as questões sociais, as questões do mundo, não são elementos dotados de materialidade. Não são elementos dotados, né, de uma perspectiva de evidência. Essa é uma questão. Então, um marxista ele não pode ter uma relação com a religião em que essa religião, de alguma maneira, esteja associada
a forma de como ele vai analisar e de como ele vai pensar, né, o mundo e a política. O que não significa dizer que não existam movimentos de esquerda que se utilizem da religião e que conseguem organizar as massas trabalhadoras, organizar grupos, etc, etc. Acho que é importante lembrar isso, né, que existem uma série de organizações que vão, a partir dessa historicidade, a partir da sua organização, das lutas, da comunidade, de como aquilo historicamente se posiciona, né, existe, vai sendo construído, que vão se utilizar desses elementos, né, que vão, muitas vezes, ter políticas, ter agrupamentos, ter formas de organização. Bom, aí pelo menos, né, ele reconhece aí pontos de oposição, porque realmente o marxismo analisa a sociedade de uma forma e, pegando o exemplo da religião católica, analisa de outra forma. Então ele concorda aí com essa visão. Agora ele não extrapolou, não foi até o fim, né, porque são coisas completamente opostas. Ou se é católico ou se é marxista, os dois não dá. Que tem de uma certa perspectiva e uma certa visão sobre a religião, que são interessantes para a organização da classe, em certo sentido. Como, por exemplo, a própria perspectiva da teologia da libertação. É uma parada que é muito presente, assim, né, dentro de vários movimentos sociais no Brasil, um negócio que é muito presente mesmo, e tenta ver por uma outra perspectiva a maneira de como a religiosidade vai incidir no processo organizativo da classe trabalhadora. Mas a questão, né, para os marxistas-leninistas, né, é de que justamente a religiosidade... Então, aí ele cita a teologia da libertação. A teologia da libertação é uma heresia nefasta que avançou principalmente na América Latina por meio do pensamento de Gustavo Gutierrez, e depois aqui no Brasil, e também teve projeção mundial, o Leonardo Boff, né? E o Leonardo Boff confessa que a teologia da libertação procura harmonizar marxismo com religião. Mas eles negam dogmas da igreja, eles propõem uma releitura da religião completamente absurda. Eles estão mais para marxistas infiltrados do que grandes teóricos ou teólogos da religião católica, né? A teologia da libertação é uma verdadeira tragédia aí no seio da igreja. Tem um vídeo meu aí que eu comento sobre a teologia da libertação, espero que apareça o link em algum lugar. Né, a religião, ela não pode ultrapassar, primeiro, esse elemento de constituição da análise política, e também não pode ser utilizado de uma maneira que isso vá atender a interesses reacionários em uma política contrária ao processo de emancipação da classe trabalhadora. Ou seja, ele está dizendo que a religião tem que estar a serviço do partidão, tem que estar a serviço da elite, da nomenclatura, né? É isso que ele está dizendo. De fato, teve uns espertalhões, pessoal de má fé, obviamente comunista, que dizia que tinha que usar a religião para explorar o povo, né? Se não me engano, essa era uma tese que foi muito difundida na Alemanha, né? Entre os comunistas da Alemanha, entre Rosa Luxemburgo, por exemplo. Então, não daria para tentar fazer uma confrontação contra a religião, porque senão o marxismo não se vende. Então, se tenta buscar uma harmonia entre religião e marxismo para angariar aí uma massa de manobra. Aí depois que vem a revolução, aí todo mundo é perseguido. Então, no começo, eles dizem que não tem essa de oposição entre religião e marxismo. Aí depois, quando vê a Revolução Marxista, é bordoada nos religiosos, né? Sempre assim. Lembrando que quando teve a invasão do Tibete, feita pelo sanguinário assassino Mao Tse Tung, monges tibetanos foram enterrados vivos, só para dar um exemplo como eles eram bonzinhos, né? Então, o Gaia Fato confessa que tem oposição e confessa que a religião tem que ser explorada, tem que ser manobrada por meio da nomenclatura. É isso que ele está dizendo aí com outras palavras, né? Essa é a grande centralidade do problema da religião. Porque quando a gente para pegar um exemplo como a Igreja Cristã Ortodoxa, que vai acabar durante a União Soviética, né, que vai implementar ali a perspectiva do Estado ateu, a Igreja Cristã Ortodoxa, ela era uma igreja que tinha um poder institucional e social, portanto não, mas ela tem um poder por um controle político e que vai, né, formar socialmente, culturalmente a sociedade do Império Russo, etc, 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 a partir de uma lógica, a partir de uma dinâmica em que essa instituição serve para atender aos interesses da classe dominante daquele período, que são a burguesia conservadora, alguns setores até da burguesia liberal não, né, tem essa parada mais da laicidade do Estado e tudo mais, mas vai servir para atender aos interesses da nobreza, da burguesia mais conservadora, do czar. Então, na verdade, a grande questão é sempre pensar a partir dessa perspectiva, como aquela expressão cultural, social, religiosa
se expressa a partir da sua relação com o mundo político e com as coisas como elas estão dadas na realidade. Acabei de ver que o Pedro também emendou a pergunta. Eu penso muito... Peraí, deixa eu ler primeiro do Tom. Peraí, então antes dele ler a pergunta, vamos comentar então. A Igreja Ortodoxa na Rússia, realmente ela era muito ligada aos czares, à elite e tal. Só que aí depois o Stalin começou a fazer uma campanha, né, de infiltração nas igrejas ortodoxas, e a Igreja Ortodoxa virou um braço do PQS, né, o Partido Comunista da União Soviética. Então, e hoje a Igreja Ortodoxa está ligada ao Putin. Essa que é a verdade. A Igreja Ortodoxa está trabalhando para quem manda lá, desde para quem mandava na Rússia e depois para quem mandava na União Soviética. Né? Santos aqui. Gaio Fato, eu sou do Candomblé e fazemos uma leitura do papel político do nosso culto. Afinal, a nossa religião só existe porque o escravizado se revoltou violentamente contra seu senhor. Buscamos retomar essa perspectiva do nosso terreiro, no sentido de tomada de propósito para além da liturgia. Isso aqui é muito bom, porque eu acho que exprime muitas vezes uma outra perspectiva do que essa organização social, a partir da religiosidade, pode inferir, pode formar. Assim, um parênteses, essa lenda aí de religiões africanas que seriam resistentes com o domínio português, isso aí não é uma verdade histórica. Quando teve o quilombo dos Palmares, os membros eram católicos, né? Inclusive a feitiçaria africana era proibida lá. Né? Que é uma parada que o Walter Benjamin falava muito, sobre essa ideia de uma resistência contra uma história do progresso, uma forma de preservar essa memória, de preservar essa narrativa e tal, como uma maneira de também preservar a existência daqueles que padeceram pela dominação de uma religião dominante, que no caso, acho que a gente pode dizer mundial, são as igrejas de matriz judaico-cristã. Aí ele foi chique, citou Walter Benjamin. De fato, Walter Benjamin vale muito a pena ser lido para entender o pensamento judaico-comunista. Existe uma vertente do pensamento judaico que é bem comunista, que é muito bem comentado no livro do Michel Levy, já comentado por mim em vários vídeos, chamado Redenção e Utopia. Vale muito a pena ler esse livro, como que o Michel Levy também trabalha, né, nessa linha de tentar harmonizar a religião com o marxismo. E tinha todo um veio judaico comunista, né, e o Walter Benjamin se insere nisso. O próprio Michel Levy, ele é comunista militante, ele nasceu em São Paulo, mora em Paris, mas ele é um militante de causas comunistas, agora é um militante da ecologia. Né? E se expandiram pelo mundo a partir do processo de colonização. Ou há esse movimento que se inicia lá nas cruzadas, tá ligado? Na verdade, se inicia bem antes. A gente pode até pensar que esse processo de viabilização de uma expansão como movimento de poder político está muito associado também à formação dos reinos na Alta Idade Média, com a conversão de Clovis I, rei dos Merovingios, que é batizado, e passa a ser o salvaguarda da Santa Sé Católica, né, da Igreja Católica Apostólica Romana. Porque tem isso, a gente às vezes esquece que a religião institucionalmente, ela também passa por movimentos de conflito interno. Por quê? Porque esses conflitos internos estão condizentes justamente às questões políticas que cercam cada uma das doutrinas e dos pensamentos. Então, para a Igreja Católica ter conseguido se tornar dominante nesse contexto, ela precisa se tornar dominante a partir da aplicação do pensamento e da organização de certas políticas que vão beneficiá-la, que vão beneficiar aos grupos que são seus aliados, certos setores da nobreza. Aí ele está fazendo, são aquelas interpretações marxistas, né, materialistas, que ignoram questões fundamentais da religião, que é a crença em Deus, a defesa de determinados princípios que não são nem políticos e nem econômicos, né? Existe uma pobreza flagrante no pensamento metafísico de marxista. O próprio Marx, né, não tinha propriamente uma metafísica no sentido aristotélico, na verdade era contra a própria, melhor dizendo, não é que ele tinha, ele era contra a metafísica aristotélica e totalmente contra o pensamento teológico como tal. Então, para ele era só uma mera superestrutura. E se era só uma mera estrutura, os marxistas, ao comentarem da Igreja Católica, vão comentar sobre ângulos políticos, ângulos econômicos, nunca vão comentar sobre o ângulo fundamental, que é o ângulo teológico, da luta pelos princípios da religião, sobre o ângulo de salvação das almas. Isso para eles é um delírio completo, né? Então, quer dizer, é tudo uma pobreza de análise, que aliás não é só marxista que interpreta assim, os liberais também, né? Você vê livros de autores americanos comentando sobre religião, é tudo âmbra política, econômica e tal, e não se vê
a verdadeiro fundamento da religião, que não é na economia e na política. Certos setores de famílias reais, certos setores de comerciantes, ligado? Então, essa ligação, ela existe, ela é muito forte. Quando a gente para analisar, por exemplo, que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela vai perseguir durante a Idade Média muito mais virulentamente, sei lá como faz a palavra, mas vai perseguir com muito mais afinco as religiões que eram cristãs na Europa, mas que eram heréticas. O que significa isso? Cujos princípios, cujo funcionamento, cuja perspectiva é uma perspectiva que é vista de maneira negativa pela institucionalidade religiosa dominante. Então foi fundamental, né, para a Igreja Católica conseguir aplicar. Então, de novo, análise da Inquisição, acho que ele está querendo falar da Inquisição, sobre ângulo político econômico. Não é, a origem da Inquisição foi justamente um sentido de proteger a fé e salvar as almas, né? Conceitos esses que são estranhos para o mundo do marxista, então por isso eles são incapazes de interpretar todas as religiões, mas especialmente a católica. Eles são incapazes de analisar a Igreja Católica pelos fundamentos teológicos, né? Isso de maneira militarizada. A conquista é isso, a colonização é isso, as cruzadas são isso. O próprio discurso civilizatório do século XIX se apoia muito nessa ideia. Então eu acho que é também importante, né, para a gente poder fazer uma ponte com uma coisa que o Pedro havia comentado em seguida, eu penso muito nas eleições aqui do Brasil, como que a galera cristã se identificou com o Bolsonaro, pegando tanto ódio e segregação. Parece que eles nunca leram a Bíblia. Mas a questão é justamente essa, né? A Bíblia é um texto. A Bíblia é um texto e não somente ela é passível de interpretação, né, de quem está lendo, de quem a está realizando, mas é importante que a gente não faça, né, não tenha o comportamento de ter uma visão que indique que a Bíblia é alguma coisa. Porque a Bíblia ela não é nada se a gente não contextualizar e não identificar quem está lendo a Bíblia, em que contexto está lendo a Bíblia e para que está lendo a Bíblia. Então não é à toa que a gente tem hoje no Brasil um movimento muito forte atrelado a essas igrejas neopentecostais, a alguns... Agora eu tô vendo aí, a camisa aí do Gael Fato não está escrito LG. LG não é uma empresa multinacional capitalista? É uma coisa que os marxistas deveriam ter ódio? Então nós estamos vendo o Gael Fato, um marxista militante, fazendo propaganda de uma multinacional coreana, é isso? A pessoa não percebe essa contradição? Eles deveriam ter ódio de multinacionais, né? Que afinal supostamente explorariam as populações e tal, e no entanto está fazendo propaganda para uma multinacional. Bom, outro ídolo deles, que é o Fidel Castro, fazia propaganda da Nike ou Adidas? Acho que é Adidas, né? Quando o Fidel Castro estava no final da vida, ele andava com roupa da Adidas, né? A multinacional alemã. Curioso, esses comunistas, né? Eles não percebem essas contradições, né? Agrupamentos assim. E é aquela coisa, de novo, é importante dizer que existem classes dentro desse processo, tá ligado? É isso, são parênteses importantíssimos. Mas esses instrumentos, né, na atualidade... Será que a LG está patrocinando o canal dele para ele fazer tanta propaganda dela assim? Eles são muito pensados, por exemplo, por uma perspectiva de associação da religião com, por exemplo, a teologia da prosperidade. Não é à toa que a gente vê algum cara como Pablo Marçal parecer um pastor, porque ele é um pastor. Então... aquela coisa, a forma de como isso vai se organizar, e aí isso corresponde, Pedro, por interesses políticos. Então essa capilarização, esse discurso, essa política, ela atende a um determinado grupo, ela atende aos interesses políticos, aos interesses econômicos, principalmente, de determinados grupos sociais, tá ligado? E aí é impressionante a pobreza de análise de marxismo. Estou dizendo que, num caso concreto, você não vai analisar uma coisa só pelo ângulo político-econômico. Mas é que para eles tudo é assim, é inacreditável, é de uma pobreza de análise, capaz deles lerem Aristóteles sobre o ângulo político, ler a metafísica de Aristóteles sobre o ângulo político-econômico. Se eles fossem algum dia comentar Suma Teológica, seria analisado do ponto de vista política e economia, é de uma pobreza de análise que é espantosa, né? Eu também não vou criticar todos os coaches, mas esses que aparecem por aí na internet são dose, né? Nesse ponto cabe a crítica, né? E o sentimento que se cria nessa perspectiva que tem financiamento, que tem isenção tributária. A igreja no Brasil não é tributada. E agora com a reforma tributária, que foi passada ano passado, as instituições educacionais tiverem uma pessoa jurídica vinculada a uma instituição religiosa,
não serão mais taxadas. Ou seja, o Edir Macedo vai abrir uma faculdade. Como, se eu não me engano, ele já fez. A Faculdade Vitória em Cristo. Tem uma série de mecanismos que vão viabilizar esse projeto político e econômico. E aí a brisa, e essa, eu acho que essa é uma questão interessante, as pessoas são pegas por essa lógica, porque em um cenário de degradação e de destruição do capitalismo, discursos como esses, de coach, de prosperidade, de redenção, fazem muito sentido, porque está todo mundo fudido. Então isso acaba servindo, de alguma maneira, como uma... tinha uma palavra para isso, mas eu esqueci. Mas isso acaba sendo... Aí eu concordo com ele em parte. Eu acho que muito desse discurso desses coaches, eu não conheço muito esses ambientes, né? Já digo, não vou generalizar, tem coaches que são competentes, tal. Mesmo eu conheço pessoas que acreditam a coaches, determinadas mudanças de vida positivas e tudo, então não vou criticar todos os coaches, mas muito essa visão de chamar a teologia da prosperidade e discursos fanatizantes de coaches moderninhos, realmente tem que ser criticados mesmo. E quando você tem uma época de crise, esses discursos e a atratividade disso realmente aumenta, né? Servindo como um conjunto de ideias que ajudam, de alguma maneira, a besuntar a pessoa de esperança. E aí acontece uma outra coisa interessante, que é a orientação e a formação política e como ela é expressa nos cultos, nas palestras, nas aulas. Ela forma comunidades extremamente sólidas, enraizadas, tá ligado? Por isso que essas comunidades, muitas vezes, são essas comunidades que fazem um trabalho imediato para a classe trabalhadora, né? O que a gente poderia chamar de trabalho de base, né? Um trabalho mais imediato, ali das questões mais urgentes e mais conjunturais da classe, e faz com que esse vínculo seja mais forte. Então eu acho que tem muito disso, né? E tem muito desse processo de uma idealização dessas figuras que representem essa prosperidade, porque elas passam a entrar nessa dinâmica discursiva, nessa dinâmica de convivência, nessa dinâmica, nesse processo histórico, como verdadeiros messias. Pessoas que estão ali para expressar a palavra da salvação. E a palavra da salvação, ela é, ao mesmo tempo, um discurso de caráter e fundo religioso que é utilizado para viabilizar e naturalizar dinâmicas e pensamentos que levem à promoção e ao cultivo de ideais de empreendedorismo, de vitória pessoal. Vou ter que concordar com o Gaio Fato, é isso mesmo. Então, muito desses aí coaches e líderes e tal, você também pega entre protestantes e também agora essa onda coach, e mesmo também uns gurus aí de internet entram nessa linha. Realmente, ele fala, se você seguir determinados princípios, você vai ganhar dinheiro, vai ficar próximo, vai ganhar isso. Fica uma coisa quase messiânica e religiosa. Esse ponto aí eu dou razão para o Gaio Fato. Bom, esse vídeo até que está sendo bom, não é dos piores aí do Gaio Fato, não. Pensados e vestidos como bênçãos, como uma resposta pela sua oferta. Então acho que isso é interessante, né? É essa perspectiva de ter uma dinâmica meio sacrificial, sabe? Você sacrifica alguma coisa e você receberá a bênção divina. Você receberá aquele retorno. E como existem relatos, e olha só que interessante, né? Como essas organizações, elas são muito preocupadas com a narrativa histórica. Quando você tem um relato de uma experiência disso, isso se torna palpável. Isso se torna palpável. Você está vendo com seus próprios olhos. A manifestação divina da prosperidade está ali no Messias, está ali no representante, está ali na pessoa que está sendo abençoada, está ali no tiozinho que pediu um carro e conseguiu. Muitas vezes essas conquistas como mobilizações da comunidade no geral. Então percebe que é um discurso que se reforça. Em uma dinâmica em que isso representa os interesses de uma determinada classe dominante, o que isso vai ocasionar? Uma mobilização. Aí colocou classe dominante, né? Ele estava indo bem até agora. Aí coloca classe dominante, né? Marxista não consegue ficar sem os chavões dele, classe dominante, explorador e operário, contra a dinâmica do trabalhador, contra a revolução que há de vir e tal. Impressionante. Cada vez maior e uma conquista cada vez maior dessas pessoas. Justamente por isso. Porque há a possibilidade da resolução dos problemas de caráter mais imediato. Algo que é orientado perfeitamente pelo acúmulo de recursos e que torna isso possível. Isso é importante. A Jux 27 tem um detalhe importante. Essa perspectiva, ela tangencia, ela trabalha com a ideia de que essa prosperidade depende desse lugar, né, da concessão, do sacrifício. Então, nem todo mundo será abençoado. É uma corrida. Se torna uma corrida. É algo que assim, né, gente?
reforça e muito os aspectos relacionados à forma de como o poder está constituído e como ele vem sendo construído para e pela classe dominante. E aí eu acho que esse debate no Brasil, sobretudo quando a gente trata de religiões, né, nesse papel político e tal, a gente percebe que há um avanço muito grande desses setores hoje em dia. Em um momento em que, olha só, a economia política brasileira avança com programas de austeridade, de privatização, de corte de gastos, de mercantilização de vários elementos da vida. Então as pessoas, isso é muito foda, as pessoas em um processo de busca por um lugar de uma, não diria de uma não alienação, né? Porque eu acho que em um certo sentido não tem como a gente não se alienar, mas há a busca de um lugar que seja a contramão da mercantilização. Porque a mercantilização da vida, todos os elementos que vão transformando os serviços básicos e tudo aquilo que a gente entende como necessário para a vida social em mercadoria, é justamente o avanço do capitalismo sobre essas estruturas. E o capitalismo opera como uma religião. Ele opera de uma perspectiva religiosa. É uma religião que não tem dogma. É como se o marxismo não fosse uma religião, entre aspas, sem dogma, com um monte de gente fanatizada, com um monte de gente que adora Marx e Engels, com um monte de gente que coloca pôsteres de Che Guevara, figuras de Che Guevara, Lenin para cima e para baixo, como se, engraçado, né, eles não veem, né, enxergam o fanatismo religioso em coaches, em gurus, no capitalismo, e não veem que eles próprios são os fanáticos dessa falsa religião marxista, né? Impressionante. É uma religião cujo culto é essa conquista permanente. Então, o que você faz? Você consegue chamar essa pessoa para ela, ao mesmo tempo, criar um sentimento de comunidade que possa retirá-la desse lugar do processo de alienação capitalista, do processo produtivo da alienação capitalista, e, ao mesmo tempo, você consegue fazer um retorno para que ela se adeque às dinâmicas discursivas capitalistas. As dinâmicas discursivas da classe dominante de cada período. Porque a gente pode até parar para pensar que na Idade Média... Aí a classe dominante, o discurso da classe dominante gerou... a infraestrutura gerou superestrutura, daqui a pouco vem. O capitalismo não era algo. A igreja e essas forças dominantes atuavam no controle institucional e no controle político para garantir o seu controle de outra forma sobre outras coisas. E aí, então, é sempre importante perceber isso, né? A religião ela é parte de um processo construído também pela dinâmica das relações econômicas. Por isso que a alteração... Exatamente, isso é o marxismo, é a charopada marxismo. Relações econômicas, a infraestrutura vai produzir a superestrutura. O que é superestrutura? É tudo aquilo que não está na infraestrutura. Cultura, religião, o pensamento, as artes, tudo. Então ela vem com essa lenga-lenga. Determinadas relações econômicas produziram tais religiões. É do ridículo essa análise do Marx, mas é uma coisa assim tão infantiloide. Eu tenho o meu curso, tenho o meu livro sobre marxismo, na qual eu comento isso. Também tem um curso completo sobre marxismo na EVH. Quem tiver interesse, está aqui, link na descrição. Um radical dessas condições econômicas, dessas condições políticas, sobretudo, vai significar também uma alteração, um repensamento sobre a forma de como esses discursos, esses interesses, essas perspectivas estão existentes. Por isso que muitas igrejas odeiam os comunistas. Claro, muitas organizações religiosas, muitas pessoas famosas odeiam os comunistas. Claro, é evidente. Não só porque que a religião... É um pessoal que sabe pensar e viu que a religião é oposta ao marxismo. Essa é a realidade. Por isso que muita gente religiosa é contra o marxismo, porque viram que é oposto, não dá para ser igual, né? Período. Porque a gente pode até parar para pensar que na Idade Média, a interação radical desses discursos, esses interesses, claro, muitas organizações religiosas, muitas pessoas famosas odeiam os comunistas. Claro, é evidente. Não só porque o marxismo, o leninismo, ele é, pelo seu princípio filosófico, uma teoria ateia. Ele é ateu. Porque, bom, se é uma teoria que é baseada na... Ah, bom, então ele confessou que é ateu. Opa, finalmente, então é ateu mesmo, então tá bom. Mas eu tenho que assinar embaixo. O marxismo é ateu, é completamente avesso a qualquer religião. Perspectiva evidencial da ciência, né? Da perspectiva de... Não só de evidência da ciência, né? Porque tem um debate também sobre isso. Mas, tipo, se ele é uma teoria que é baseada nesse estudo científico da materialidade, então não tem como a gente se utilizar, enquanto marxista, de uma explicação metafísica, de uma explicação ideal da existência de alguma força do universo para poder explicar o mundo que a gente existe, que a gente está. Isso não é possível. Não é possível. Ah, bom, então confessou. Então não dá.
Então ele confessou um princípio fundamental pelo qual não dá para ser marxista e religioso ao mesmo tempo. Aquele que acredita em Deus não pode acreditar no barbudo Marx. São coisas opostas. Marx não tem Deus no sistema dele. É uma coisa completamente contra a religião. Então não dá para ser religioso e ateu. Gaio Fato, desculpe falar, mas se você se converter para a religião católica, você vai ter que abandonar o marxismo. Os dois não dá. Tá? A utilização dessa perspectiva não é possível. Mas não por isso. Essas igrejas e organizações odeiam os marxistas por quê? Porque os marxistas questionam a ordem social aonde essas organizações estão inseridas. Questiona o papel da religião e o papel da religião enquanto institucionalidade. Então, é um erro, né? É um erro porque o fundo do princípio Marx foi justamente no princípio que ele comentou antes. Então, eles não gostam o católico para valer, ele não gosta do marxismo porque vai criticar sistema econômico, político, ele está inserido. Vai porque atenta contra os pilares da religião que ele defende. Então, eu sou católico, eu, Marcelo Andrade, sou católico, e odeio, tenho aversão ao marxismo, não por questões econômicas ou políticas, e não porque determinado sistema está inserido não sei aonde, mas sim porque o marxismo é um sistema diametralmente oposto ao catolicismo, ou seja, o que ele pensa, o catolicismo pensa uma coisa completamente diferente. Eu acredito em Deus, eu acredito eu acredito no dogma, eu acredito nos fundamentos da fé católica, e o marxismo é o oposto de tudo isso, tem nada a ver com política e economia. Agora, para os marxistas, eles não conseguem analisar com fundamentos teológicos, então tem que falar de classe dominante inserido no contexto sócio, blá, 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 que é o que ele está falando agora. Tá ligado? Enquanto institucionalidade. E essa institucionalidade se reflete perfeitamente na forma de como a política do mundo está organizada. E, portanto, de qual classe domina essa política. Né? Da mesma forma, o cristianismo no Império Romano, ele não era cultuado como religião oficial. Os cristãos eram perseguidos. Por que eles eram perseguidos? Porque na visão geral, na visão dominante, que era a visão politeísta, com vários deuses, várias outras formas de cultura, de sociabilização dessa cultura, blá, 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 o cristianismo questionava essa ordem social. E, portanto, ele não era visto como uma ordem a ser estabelecida como normal. Por quê? Porque a normalidade construída pelas classes dominantes romanas, historicamente, estava ligada... Paixão, esse povo, acho que a primeira palavra que eles acordam no dia é falar classe dominante. A última palavra que eles falam à noite, quando vou dormir, classe dominante, explorador, fixação, hein? A forma de como essa religião politeísta era utilizada, por N razões. E aí o cristianismo tem suas particularidades, tem suas perspectivas, que vão, para aquele período histórico, fazer mais sentido dentro daquela geografia local. E aí, é claro, esses cristãos que odeiam os comunistas, odeiam pelo mesmo motivo, por esse motivo. Porque os comunistas, de alguma maneira, questionam a forma de como essa religiosidade se expressa nas relações sociais públicas. Nas relações sociais que dizem respeito à comunidade, dizem respeito à forma de como todas as coisas existem. E, sobretudo, questionam uma ordem dominante, questionam uma ordem política. Mas é isso. Espero que tenha dado para responder a pergunta. Bom, então, aí esperamos do fundo do coração que o Gaio Fato abandone o marxismo e se torne um bom católico. Mas ele confessa aqui e ali que são opostos, mas no fundo ele tenta harmonizar, porque os comunistas precisam de massa de manobra para a sua religião, né? Mas eu confesso que não foi dos piores vídeos do Gaio Fato, não. Bom, em breve vamos lançar o nosso curso sobre o período do regime militar, 1964 a 1985. Será lançado provavelmente mês que vem. Bom, vamos ficando por aqui. Obrigado pela atenção.